Entre os capítulos mais tristes da história moderna, a morte da princesa Diana permanece como um marco indelével, um momento que fez o mundo parar e lamentar. Naquela noite fatídica de agosto de 1997, enquanto os flashes dos paparazzi perseguiam seu carro pelo túnel Ponte de El Alma, em Paris, ninguém poderia imaginar que um ícone global, uma mulher conhecida como a princesa do povo, desapareceria para sempre. O acidente não só tirou a vida de Diana, como também deixou uma ferida profunda no coração de milhões de pessoas, desde as ruas floridas em frente ao Palácio de Kensington até pequenas casas em terras distantes. Quase 3 décadas depois, a dor ainda persiste. Perguntas sobre a causa de sua morte ainda ecoam e teorias da conspiração ainda persistem na mente de muitos. Nesse contexto, uma voz inesperada quebrou o silêncio, revivendo memórias dolorosas e chocando o mundo. Elton John, amigo próximo de Diana, que escreveu a canção imortal Candle in the Wind em sua memória, finalmente se pronunciou. Seu relato não é apenas um relato de uma amizade profunda, mas também uma jornada que explora o medo, a perda e as lições profundas de uma tragédia que mudou tudo. Esta não é apenas uma história sobre Diana ou Elton, mas uma história sobre humanidade, sobre o preço da fama e sobre como lidamos com feridas que nunca cicatrizam. Diana Frances Spencer entrou na vida pública como uma princesa de contos de fadas, com seu casamento em 1981 com o príncipe Charles assistido por bilhões de pessoas na tela. Seu sorriso radiante e seus olhos brilhando de esperança cativaram o mundo. Mas por trás dessa auréola há uma vida tempestuosa. O casamento de Diana rapidamente acabou, ofuscado pelo distanciamento, pela discórdia e pela pressão da família real. Quando se divorciou em 1996, Diana não apenas se libertou das restrições do palácio, mas também se tornou um símbolo de liberdade, compaixão e luta pelos esquecidos. Ela viajou pelo mundo, abraçando pacientes de AIDS quando a doença ainda era estigmatizada, caminhando por campos minados em Angola para pedir paz e usando sua voz para dar esperança aos que não têm voz. Mas essa fama se torna um fardo. Os paparazzi seguiam cada passo dela, transformando a vida de Diana numa corrida sem fim. Cada momento dela, de viagens de caridade a encontros privados, é exposto à câmera, como se ela não tivesse mais domínio sobre sua vida. Em 31 de agosto de 1997, o mundo ficou chocado ao saber que Diana havia morrido em um terrível acidente de carro em Paris. O Mercedes que transportava ela e seu namorado Dodi Fayed foi perseguido por uma multidão de paparazzi. No túnel Ponte de El Alma, o motorista Henry Paul perdeu o controle e o carro bateu em um pilar de concreto em alta velocidade. Diana, Dodi e Henry Paul morreram instantaneamente. Apenas o guarda-costas Trevor Hayes Jones sobreviveu, mas com ferimentos graves. A notícia do acidente se espalhou como fogo, deixando milhões de pessoas ao redor do mundo em luto. Buquês de flores, velas e cartas foram colocados em frente ao Palácio de Kensington, formando um mar de lembranças, como se o mundo inteiro estivesse tentando se despedir da mulher que tocou seus corações. Mas junto com a dor a pergunta sem resposta. Quem é responsável pela morte de Diana? Os paparazzi, com sua perseguição implacável, a colocaram em perigo? Ou há forças secretas por trás disso, como muitas teorias da conspiração têm circulado? Investigações oficiais concluíram que o acidente foi resultado de direção embriagada e excesso de velocidade, mas as suspeitas continuam a assombrar o público. A morte de Diana foi mais do que apenas um evento de imprensa. Foi um choque emocional, um lembrete da fragilidade da vida e do preço da fama. Para aqueles próximos a ela, como Elton John, foi uma perda pessoal, uma ferida que nunca cicatrizou. Elton e Diana eram amigos íntimos e compartilhavam momentos sinceros em um mundo cheio de fantasia. Eles se conheceram em festas luxuosas, onde Diana fazia todos esquecerem os problemas da vida com seu charme natural. Mas eles também tiveram conversas privadas onde Diana revelou suas dores secretas, desde seu casamento infeliz até a pressão da mídia. Para Elton, Diana era mais do que apenas uma princesa. Ela é uma amiga, um espírito livre e alguém que sempre busca trazer luz ao mundo. Quando ela morreu, Elton perdeu não apenas um amigo, mas também uma parte de si mesmo,
uma parte de sua esperança de que o mundo poderia ser melhor por causa de pessoas como Diana. Durante muitos anos após o acidente, Elton John optou por permanecer em silêncio. Ele não queria explorar a dor dele ou de Diana para chamar atenção. Em vez disso, ele deixou a música falar por ele. Em 1997, ele reescreveu a letra de Candle in the Wind, transformando-a em uma homenagem chorosa a Diana. Com letras como Sua vela se apagou muito antes de sua lenda acabar, a música não é apenas uma despedida, mas também uma afirmação do legado imortal de Diana. A música se tornou o single mais vendido de todos os tempos, com milhões de cópias vendidas e a renda revertida para instituições de caridade apoiadas por Diana. Mas para Elton, a música foi mais do que apenas um sucesso musical. Era uma maneira de lidar com a dor e manter Diana viva em seu coração. Toda vez que ele cantava música, ele sentia como se estivesse falando com ela, como se ela ainda estivesse em algum lugar, ouvindo. Mas a dor nunca vai embora de fato. Por quase 3 décadas, Elton carregou consigo memórias indeléveis e perguntas sem respostas. Ele se perguntou se havia algo que pudesse ter feito para salvar Diana, se ele havia perdido algum sinal em suas conversas. Teorias da conspiração sobre a morte de Diana, desde a suposta encenação do acidente pela família real até suspeitas de interferência de forças secretas, surgiram em sua mente. Mesmo sem evidências, as histórias o deixaram com medo, um medo assombroso de que a morte de Diana não tivesse sido um acidente. Havia noites em que ele ficava acordado, dividido entre a lembrança do amigo perdido e a preocupação de que a verdade ainda estivesse escondida. Seu silêncio não era indiferença. Era sua maneira de se proteger de emoções avassaladoras. Em 2025, o inesperado aconteceu. Em entrevista exclusiva, Elton John quebrou o silêncio. Ele não apenas relembrou momentos com Diana, como também revelou detalhes nunca antes vistos sobre o relacionamento deles, os momentos finais antes da morte dela e o medo que ele próprio enfrentou após o acidente. Sua partilha não foi tão cuidadosamente preparada quanto um discurso. É uma torrente de emoções, tanto sinceras quanto dolorosas. Ele contou sobre as vezes em que Diana ligou para ele, contando sobre a pressão da mídia, sobre a solidão que ela teve que suportar, apesar de ser amada pelo mundo inteiro. Ele revelou que, pouco antes do acidente, Diana lhe contou sobre seu desejo de ter uma vida normal, longe dos holofotes. Ela sonha com uma casa pequena, um lugar onde possa ser ela mesma, sem ser perseguida por câmeras ou julgada pelo público. O mais chocante no relato de Elton foi sua admissão de seu próprio medo persistente. Ele disse que depois da morte de Diana, começou a duvidar de tudo. Teorias da conspiração, embora não comprovadas, o tiraram o sono. Ele temia que pudesse ser um alvo, que aqueles próximos a Diana estivessem sendo vigiados. Esse medo fez com que ele se retraísse, se afastasse da mídia e vivesse em vigilância. Ele também compartilhou sobre noites em que se perguntava o que poderia ter feito diferente, se um telefonema ou uma reunião poderia ter mudado o destino de Diana. Essas perguntas não tinham respostas, mas o prenderam em uma espiral de arrependimento e dúvida. A confissão não só chocou o público como também reacendeu a controvérsia sobre a morte de Diana, deixando muitos se perguntando se ainda verdades escondidas. Elton também falou sobre o processo de composição de Candle in the Wind e o que a música significava para ele. Ele revelou que a música não era apenas uma homenagem, mas também sua maneira de lidar com a dor. Toda vez que ele cantava, ele sentia como se estivesse enviando uma mensagem para Diana, como se ela ainda pudesse ouvir. Mas ele também admitiu que a música era um fardo. Cada nota, cada palavra carrega a lembrança de Diana, do seu sorriso, dos momentos que compartilharam e do momento em que ela partiu para sempre. Apresentar a música para milhões de pessoas foi um desafio emocional, mas ele nunca recusou, porque acreditava que era maneira de manter Diana viva. Quando ele se pronuncia em 2025, ele não apenas compartilha a história de Diana, mas também se liberta das memórias que o aprisionaram por tanto tempo. As emoções de Elton John nesta história são um quadro complexo, entrelaçado com alegria, dor, arrependimento e medo.
Ele se lembra dos momentos em que Diana iluminava o ambiente com seu sorriso, quando riam juntos em festas ou compartilhavam histórias da vida cotidiana. Mas ele também se lembra dos momentos de vulnerabilidade de Diana, quando ela lhe confidenciava sobre as dificuldades do casamento, a pressão da mídia e seu desejo de viver uma vida livre de julgamentos. Para Elton, Diana era um paradoxo, uma mulher forte, mas frágil, um ícone global, mas solitário, uma portadora de esperança, mas sempre em busca de paz. Quando ela morreu, ele entrou em estado de choque e tristeza, sentindo como se uma parte de seu coração tivesse sido arrancada. Ele não só perdeu um amigo, mas também perdeu a crença de que o mundo poderia ser um lugar melhor por causa de pessoas como Diana. A dor ficou ainda mais profunda quando Elton testemunhou a forma como a mídia explorou a morte de Diana. Manchetes sensacionalistas, artigos especulativos sobre sua vida privada e as últimas fotos dela no carro condenado deixaram furioso. Ele estava bravo com os paparazzi, que perseguiram Diana até o último momento. Ele estava bravo com a imprensa, que transformou uma tragédia pessoal em uma história para vender jornais. E ele estava bravo com a própria sociedade, as pessoas que um dia amaram Diana, mas sem querer a colocaram em perigo com sua curiosidade implacável. Mas, acima de tudo, ele se sentia impotente. Ele não pode mudar o passado, não pode trazer Diana de volta e não pode apagar a dor que a morte dela deixou para trás. O medo foi a emoção mais forte que Elton sentiu após a morte de Diana. Ele admitiu que, durante anos, viveu com a obsessão de que a morte dela não foi um acidente. Teorias da conspiração, desde membros da realeza supostamente orquestrando o acidente até histórias de forças secretas, tornaram-se fantasmas em sua mente. Ele temia ser implicado e que o fato de ser amigo próximo de Diana pudesse torná-lo um alvo. Esse medo fez viver uma vida privada, evitando entrevistas sobre Diana e limitando menções a ela em conversas públicas. Mesmo enquanto escrevia e interpretava Candle in the Wind, ele sentia uma vaga ansiedade, como se a menção de Diana pudesse arrastá-lo para uma espiral perigosa. O medo não é apenas sobre segurança pessoal. É o medo de perder as belas memórias de Diana, o medo de que suas histórias sejam distorcidas pela mídia e pelo público. Os sentimentos de Elton não eram seus. Ela reflete a dor comum de milhões de pessoas ao redor do mundo. A morte de Diana despertou emoções profundas no público. Perda, impotência e a percepção de que até as pessoas mais famosas podem ser frágeis. Quando Elton se manifesta em 2025, ele não apenas compartilha sua história, ele desperta essas emoções em seus ouvintes. Muitas pessoas sentiram como se estivessem revivendo os dias dolorosos de 1997, quando ficaram em frente à televisão, ouviram as notícias do acidente e choraram pela mulher que tocou seus corações. Mas as palavras de Elton também ofereceram uma nova conexão, uma empatia com sua dor e com o legado de Diana. Isso lembra as pessoas que, não importa quanto tempo passe, tais feridas nunca desaparecem de verdade. Elas estão apenas escondidas, esperando o momento de serem reveladas. O compartilhamento de Elton John não é apenas uma história pessoal. Isso cria grandes ondas na sociedade. Primeiro, reavivou o debate sobre a morte da princesa Diana. Suas revelações, embora não forneçam novas evidências, levaram muitos a questionar se investigações anteriores deixaram passar alguma coisa. Teorias da conspiração, antes descartadas como absurdas, foram ressuscitadas, provocando novos apelos públicos por transparência por parte da família real e do governo. Alguns grupos pediram a reabertura da investigação, argumentando que a tecnologia moderna poderia lançar luz sobre detalhes esquecidos. Outros, no entanto, argumentam que é hora de deixar Diana descansar em paz, que desenterrar o passado só prejudica aqueles que a amavam mais. De qualquer forma, as palavras de Elton fizeram o mundo olhar novamente para a tragédia de 1997 com uma perspectiva nova, mas igualmente dolorosa. Em segundo lugar, a história de Elton destaca a questão da mídia e da privacidade. A morte de Diana serviu como um alerta sobre a intrusão da imprensa, mas quase 3 décadas depois, a questão continua sem solução. As estrelas modernas ainda enfrentam o escrutínio implacável da mídia,
desde fotos espontâneas até artigos especulativos sobre suas vidas privadas. As palavras de Elton se tornaram um chamado à ação, estimulando discussões sobre proteção de privacidade e responsabilidade jornalística. Várias organizações propuseram novas leis para coibir o comportamento dos paparazzi, inspiradas pela história de Diana e pela dor que Elton compartilhou. Os defensores da reforma da mídia argumentam que, a menos que a sociedade mude, haverá mais tragédias como a de Diana no futuro. A história de Elton, então, não é apenas um livro de memórias. Foi um alerta, um lembrete de que a curiosidade pública pode ter consequências mortais. Terceiro, as palavras de Elton tiveram um impacto profundo na conscientização pública sobre saúde mental. Ao falar abertamente sobre seus medos, arrependimentos e dores, ele quebrou o estereótipo de que celebridades não têm emoções. Ele mostra que, seja você uma superestrela ou uma princesa, todos podem ser vulneráveis. Sua franqueza encorajou muitas pessoas a falar sobre seus problemas mentais, desde pessoas comuns até celebridades. Instituições de caridade, especialmente aquelas apoiadas por Diana, têm visto um aumento nas discussões sobre saúde mental após os comentários de Elton. Alguns até chamaram isso de efeito Elton, uma onda de abertura emocional que ele iniciou inadvertidamente. Em um mundo onde muitas pessoas ainda escondem sua dor, a história de Elton é um lembrete de que admitir emoções não é fraqueza, mas força. Quarto, as palavras de Elton consolidam o legado de Diana. Ela é lembrada não apenas como uma vítima de tragédia, mas também como alguém que inspirou compaixão e mudança. Causas Benef